gatinhas da Bio, que saudade de vocês! Como vocês estão? Hoje a nossa aula é membrana plasmática. Vem comigo! Celular. Na nossa aula anterior, estudamos que célula é a menor unidade funcional que forma todos os seres vivos. E que essa célula, independente se é uma célula vegetal, bacteriana ou animal, ela tem um envoltório celular, que a gente conhece como membrana plasmática. Do que essa membrana é feita? A gente chama a membrana plasmática de uma bicamada lipoproteica. Lipoproteica por quê? Porque ela é composta por lipídios associado a proteínas. Só que o lipídio, que faz parte da membrana plasmática, é um lipídio diferenciado, que ele tem um grupo fosfato associado a ele. Então eu chamo ele de fosfolipídio. Como que é esse fosfolipídio? Ele tem uma cabeça e um rabo. Na verdade não é assim, né, gente? Mas só para a gente aprender um pouquinho melhor. Ele tem uma cabeça e uma cauda. A cabeça dele é hidrofílica. O que isso significa? Que a cabeça, ela consegue entrar em contato com a água. Ela ama a água, então tá tudo certo ela entrar em contato com a água. Agora, a cauda é hidrofóbica. Ela tem medo da água. Ela não gosta de entrar em contato com a água. A característica do fosfolipídio faz com que essa membrana plasmática tenha uma bicamada. Por quê? Porque ela acaba se estruturando para que as cabeças fiquem em contato com a água e que as caudas fiquem fora de contato com a água, no centro dessa camada, e eu já vou mostrar para vocês como que ela vai se organizar. Qual é a característica dessa membrana? Professora, ela tem uma característica assim, que ela fecha toda a célula e não deixa nada entrar e nada sair. Deus o livre, né? Até porque precisa entrar nas nossas células oxigênio e nutriente para que ela possa produzir energia. Em compensação, precisa sair da nossa célula o tempo todo coisas ruins que eu preciso excretar. Então essa membrana plasmática, ela não pode ser impermeável, mas também ela não pode ser permeável, que deixa entrar e sair tudo. Não mesmo. Ela é semipermeável, ou melhor, ela tem uma permeabilidade seletiva, e é justamente essa a função dela, é selecionar as substâncias que precisam sair da célula e as substâncias que precisam entrar na célula. A gente diz que essa membrana plasmática, essa bicamada lipoproteica, ela se caracteriza com o modelo mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Porque mosaico é um monte de pecinha que se encaixam uma na outra. Fluido, porque esse mosaico ele está onde? Ele está em um composto aquoso, fluido, né? Num fluido, num líquido. Então, olha só, se eu pegar todas essas estruturas que compõem a membrana plasmática, essas pecinhas, esses fosfolipídios associados a essas proteínas e jogar num fluido, o que vai acontecer? As cabecinhas vão começar a isolar as caudas e ela vai ficar com essa estrutura aqui. Ela vai formar duas camadas, por isso uma bicamada. Uma bicamada do quê? De fosfolipídio. Por quê? Se aqui eu tenho água e aqui eu tenho água, as cabeças são hidrofílicas, entram em contato com a água, mas a cauda, ela é hidrofóbica e ela fica isolada. Tá, professora, mas a célula fica na água? Mas claro, né? Ela fica, olha só, eu tenho uma célula aqui. Esse pedacinho que eu tô vendo é um pedacinho que eu tirei daqui. Aqui dentro é citoplasma, que é líquido, que é fluido. Aqui fora também tem ambiente aquoso. Então, por isso que a membrana plasmática acaba sendo constituída, a constituição química dela é essa. Fosfolipídio, um em cima do outro, com as caudas isoladas no meio fluido e a cabeça em contato com a água. E entre esses fosfolipídios eu vou encontrar proteínas. Por quê? Porque tem substâncias que precisam de canais de entrada e saída. E esses canais de entrada e saída acabam sendo proteínas. Certo? Tudo certo até aqui? Então, olha só. Percebam que além de fosfolipídios e proteínas, eu tenho também uma estrutura que ela pode ser um carboidrato ou pode ser um lipídio, que é um glicocálice. Esse glicocálice, algumas membranas plasmáticas possuem, e ele tem uma função mega importante na célula,
que é a proteção, a retenção de nutrientes e principalmente o reconhecimento celular. É por causa desse reconhecimento celular, por exemplo, que o glicocálice consegue, de certa forma, defender a célula de bactérias invasoras, né, de substâncias tóxicas, de enzimas que poderiam, né, danificar aquele tecido, como as próprias enzimas que estão presentes no nosso trato digestivo, que poderiam inclusive danificar aquele tecido. E não danificam porque não tem reconhecimento celular. Só que tem uma coisa ruim. E se esse reconhecimento celular não existir, ou se por um acaso acabar se associando, se identificando as células, por exemplo, que são cancerosas, ela pode induzir uma divisão celular acelerada e descontrolada e isso gerar um tumor, ou ela pode acabar agravando o quadro de tumor, né? Então esse é um problema aí também desse reconhecimento celular, tá? Se não houver ou se ele acabar reconhecendo uma célula que seja cancerosa e acabar aí, né, provocando um mal ainda maior, beleza? Sobre a função da membrana plasmática, a gente viu que a função dela é selecionar o que entra e o que sai de dentro da célula. E ela faz isso por meio de transporte entre membranas. E o transporte é o terror, né, de todo vestibulando. Por quê? Porque transporte entre membranas a gente vai falar em qualquer assunto da biologia. Eu vou explicar sobre animais para vocês. Eu vou falar sobre difusão, sobre osmose. Eu vou falar sobre transmissão de impulsos nervosos dos nossos neurônios. Vou falar de bomba de sódio e potássio. Eu vou falar sobre a placenta lá nos mamíferos, o cordão umbilical. Vou falar sobre difusão. Então, ou seja, transporte entre membranas é importante a gente entender porque a gente vai passar todo o conteúdo da biologia falando sobre eles, porque eles estão presentes em qualquer processo biológico a nível celular. Galera, vamos então trocar de cenário. Vamos lá então. Galera, eu tenho aqui, entenda esses conceitos: intercelular, extracelular, hipotônica e hipertônica, soluto, solvente. Então olha só, primeiro, intercelular aqui vou representar com um xizinho, extracelular com um círculo. Eu tenho aqui uma célula, membrana plasmática, material genético, envoltório nuclear. O que eu tenho aqui é intercelular. Intercelular é toda a substância que está dentro da célula. Então aqui eu tenho substância intercelular, eu tenho um meio intercelular. O que está aqui fora é extracelular. O que ocorre do meio inter para o extra, do extra para o inter, é transporte entre membrana. É transporte de substância que vai ter que passar pela membrana plasmática. Então é o que eu chamo de transporte entre membranas. Hipotônica e hipertônica. Hipo quer dizer pouco, hiper quer dizer muito. O que é um ambiente hipotônico? É um ambiente que está pouco concentrado. O que é um ambiente hipertônico? É um ambiente que está muito concentrado. Mas como assim muito ou pouco concentrado, professora? Como que eu meço, né, essa concentração? Eu sempre vou medir essa concentração pensando em soluto dentro de um solvente. Solvente é todo aquele líquido que vai dissolver uma substância. Essa substância que está sendo dissolvida é o que eu chamo de soluto. Então, por exemplo, se eu pensar num copo de água com açúcar, a água, solvente, o açúcar, o soluto. Tá? Agora, como que eu concentro, como que eu analiso se o ambiente é hipotônico ou se ele é hipertônico? Pela quantidade de soluto que tem dissolvido naquele solvente. Então vamos supor que eu tenho um copo aqui. E nesse copo aqui, eu coloquei uma colher de açúcar. E aqui tinha uma colher de açúcar num copo de água. Água solvente, açúcar soluto. Tá? Isso é um exemplo bem grosseiro, mas é fácil de a gente entender. Aí eu tenho aqui um outro copo com água e eu vou colocar aqui 2 colheres de açúcar. Então aqui eu fiquei com mais açúcar do que aqui.
Esse ambiente comparado a esse ambiente é hipotônico. E esse aqui, hipertônico. Por quê? Porque esse aqui está mais concentrado. Porque ele tem mais soluto dissolvido no solvente. Esse aqui tem menos soluto dissolvido no solvente. Deu para entender até aqui? Então vamos para o próximo passo. O transporte que acontece entre membranas, ele pode ser ativo ou passivo. Ele é passivo quando não tem gasto de ATP, quando não tem gasto de energia. Ele é ativo quando tem gasto de energia. Por quê? Porque tem que fazer força para o negócio entrar. E se eu tenho que fazer força para o negócio entrar, eu vou gastar mais energia. E a energia na biologia a gente mede em ATP. Então vamos lá, vamos começar pelo transporte passivo. Transporte passivo eu tenho de dois tipos, difusão e osmose, tá? Na difusão, o transporte vai acontecer do soluto de um meio extracelular para um meio intercelular, ou de um meio inter para um meio extra. Mas o que está sendo transportado? O solvente ou o soluto? Se é difusão, o que está sendo transportado é o soluto. Eu tenho dois tipos de difusão, uma difusão simples e uma difusão facilitada. Fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem. Pessoal, olhem aqui. Difusão simples acontece muito no transporte de gases, porque é fácil passar gás. Então, para passar oxigênio de um meio extra para o meio inter, tranquilo, ele passa com tranquilidade pelos fosfolipídios. Ah, vai passar gás carbônico, que é gás também, tranquilo. Do meio extra para o meio inter, ele passa com facilidade. Então, é uma difusão simples, tá? Uma difusão simples que vai passar o quê? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É como, sabe quando o trem tá cheio? Tá lotado. O trem tá lotado, o ônibus tá lotado. E aí, de repente, abre a porta. O que acontece? As pessoas com facilidade saem do trem. Elas saem do trem porque elas estão saindo de um meio que está mais concentrado, que tinha muita gente, para um meio que tinha bem pouquinha. Então, super tranquilo, tá? Isso acontece, a difusão simples acontece com gases. Onde tem mais gases, passa para onde tem menos gases, com muita tranquilidade, sem gasto de energia. Do meio mais concentrado para o menos concentrado. Agora, difusão facilitada. A difusão facilitada, o próprio nome já diz, ela vai ser facilitada, porque vai ter uma proteína transportadora que vai ajudar nesse processo. A difusão facilitada ela é muito utilizada no transporte de glicose, de aminoácidos, que são substâncias que precisam entrar o tempo todo na célula, tá? Então, o que acontece? Ó, no meio extracelular, aqui é o meio extracelular, aqui é o meio inter, né? Dentro da célula. No meio extracelular tem mais glicose do que o meio inter. Então, aonde tem mais glicose, vai passar facilitadamente com a ajuda de proteínas transportadoras. E a osmose, professora? Eu vivo falando de osmose. Vivo pensando assim, por que a biologia não entra na minha cabecinha por osmose, né? Então, assim, o que é osmose? Osmose, gente, também é um transporte que acontece entre membranas, só que não é o transporte do soluto, é o transporte do solvente. É passar água, e a água, ela passa ao contrário, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, tu sempre vai ter na sua cabecinha assim, ó, o sal puxa água, porque a maioria das questões de biologia vai trazer o sal como exemplo. Aonde tem mais sal, o ambiente ele está mais concentrado e a água vai para onde está mais concentrado, tá? Por exemplo, por que eu não posso me alimentar de muito sal, professor? Porque senão eu vou ficar com excesso de cloreto de sódio nos meus vasos sanguíneos. E isso vai fazer o quê? Vai aumentar a minha pressão. Por quê? Porque o sal puxa água. Se eu tô cheio de sal nos meus vasos sanguíneos, o meu organismo vai reabsorver muita água. O meu vaso sanguíneo vai ficar cheio de água. Então vai passar muito fluxo de sangue ali, muita água, o volume de sangue vai aumentar. E isso vai fazer pressão nas minhas artérias e vai aumentar a minha pressão, tá? Então a osmose, olha só, a difusão é a passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Mas está passando o quê? Soluto. Agora a osmose não, está passando solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Por quê?
quê? Pensa, sal puxa água. Aonde tem mais sal, a água vai, tá? É isso que acontece por osmose. Trouxe outro esqueminha aqui para vocês. Olha, vários exemplos que acontecem em osmose. Por que eu não posso pegar um peixinho lá do mar e colocar no meu aquário? Porque o meu peixinho, ele vive em água salgada. E o meu aquário, ele é de água doce. O meu peixinho, ele tem uma concentração maior. O que vai acontecer com o meu peixinho marinho no meu aquário dulcícola? Vai explodir. Por quê? Porque a água, ela vai passar do ambiente menos concentrado, que aqui é o extra, e vai para o ambiente mais concentrado, que é o peixinho, tá? Porque o peixinho tem uma maior concentração de solutos, porque ele é um peixe de água salgada, ele está acostumado a viver ali. Então a água vai começar a encher ele, e ele vai ficar inchadinho, dependendo do peixinho, já é. Gente, aqui, palavras que a gente vai encontrar por conta do processo de osmose: plasmólise, túrgida e lise. Lise é o quê? A célula encheu tanto de água por osmose que rompeu e se danificou. Se rompeu, se quebrou, já era. Plasmólise acontece muito em célula vegetal, por isso que eu pintei aqui de verde. E aqui está a parede celular e aqui está a membrana plasmática. Parede celular, membrana plasmática. O que acontece quando a gente põe sal no alface? Ele murcha. Ele murcha por quê? Porque aonde que tem mais sal? Fora do alface ou dentro do alface? Fora do alface. Então, o alface ele vai perder a água para o meio. Por quê? Porque água por osmose sai do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? Pode acontecer o contrário. Se o ambiente extra for menos concentrado do que o inter, vai entrar água e a célula vai ficar túrgida, inchada. Isso acontece em células vegetais porque a parede celular não deixa acontecer a lise. Mas se for em célula animal, vai inchar até estourar. Beleza? É isso, gente. Vamos só para a nossa finaleira. Transporte ativo. O transporte ativo, ele acontece com gasto de energia. E ele ocorre contra um gradiente de solução. Como assim? É o mesmo exemplo do trem, só que agora tenta colocar uma pessoa dentro do trem lotado. É isso que vai acontecer. Vai ser a passagem do soluto de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, olha o exemplo da bomba de sódio e potássio. Eu tenho menos potássio no meio intercelular e muito potássio no meio extracelular. O que está acontecendo aqui? Aonde tem meio, está entrando para o meio onde tem mais. Isso é contra um gradiente de solução, porque o que é mais fácil? É sempre mais fácil aonde tem mais se transportar para onde tem menos. E aqui está acontecendo o contrário. Então, isso vai ter gasto de energia. Isso é transporte ativo. Eu coloquei aqui o exemplo do Paramecium, que é um protozoário que vive em água doce, que para ter esse equilíbrio hídrico dentro dele, ele tem vacúolos contráteis que ele expulsa a água, né? Justamente para quê? Para que ele não morra por turgidez, para que ele não tenha um inchaço muito amplo e acaba morrendo por turgidez. Ele tem mecanismos que controlam aí o equilíbrio hídrico. E para finalizar, gente, o último transporte ativo é o transporte em massa, quando eu quero transportar um bloco. Como assim, professora? Transportar partículas mesmo, tá? Isso vai acontecer por endocitose ou exocitose. Endocitose é quando eu estou colocando a partícula para dentro da célula. Exocitose, ó, EX, ela está pegando a partícula e colocando para o meio externo. Endocitose pode acontecer fagocitose, quando ela está englobando uma partícula sólida. Ou pinacitose, quando ela está englobando uma partícula líquida, tá? Eu dei um exemplo aqui do macrófago, que é uma célula, gente, que ele come bactérias que estão querendo fazer mal para o nosso organismo. Mas se ele está comendo uma célula, ele está englobando uma partícula grande. Então é endocitose, porque ele está colocando para dentro uma partícula em massa. Só que, no entanto, ele está fazendo isso para nos proteger, né? Ele está fazendo isso, a partícula de bactéria é uma partícula sólida, então ele está fazendo isso por fagocitose.
Exocitose acontece muito quando a gente secreta hormônios, né? E a gente acaba também excretando aí substâncias que são ruins e que não devem fazer parte da nossa célula. Poxa vida, essa membrana plasmática ela é bem complexa, né? A gente vai exercitar, vai estudar mais sobre ela e a gente vai ficar craque sobre ela. Lembrando que as nossas membranas plasmáticas, elas têm especializações. Sim, elas têm, por exemplo, desmossomos, que são estruturas que conseguem manter uma célula grudadinha na outra. Elas têm junções aderentes que servem como grampos, né? Interdigitações que a gente chama, que é como se uma célula ficasse grampeada na outra. Ela tem microvilosidades, por exemplo, em células específicas lá do nosso intestino delgado, por exemplo, para aumentar a área de absorção de nutrientes. Então, a membrana plasmática, ela não é apenas um envoltório nuclear, né? Ela tem uma baita função e ela mantém todo o equilíbrio hídrico e o controle de substâncias que precisam entrar e sair dentro da minha célula. E galera, vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pegue sua caneta, seu papel, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre membrana plasmática. Essa membrana que recobre todas as células, que também é conhecida como membrana celular. A membrana plasmática é uma bicamada lipoproteica, feita de lipídios e proteínas. Esses lipídios são do tipo fosfolipídios e têm duas partes, uma hidrofílica e uma hidrofóbica. Essas substâncias se encaixam como um quebra-cabeça nessa bicamada, formando um modelo conhecido como mosaico fluido. Além de lipídios e proteínas, a célula também possui glicocálice, que faz o reconhecimento celular. O não reconhecimento pode gerar uma divisão descontrolada da célula, surgindo aí os tumores. A membrana plasmática tem como característica o fato de ser semipermeável e ter a permeabilidade seletiva, selecionando o que entra e o que sai de dentro da célula. Os transportes entre membrana pode acontecer de forma passiva, sem gasto de energia, ou ainda pode acontecer de forma ativa, com gasto de energia, ATP. De forma passiva, pode ser por difusão ou por osmose. Por osmose ocorre quando é passagem do solvente, do meio menos para o mais, lembrando que sal puxa água. A difusão ela pode ser simples e a difusão ocorre do meio mais concentrado por menos concentrado, ou facilitada, com a ajuda de uma proteína carregadora. No transporte ativo, a gente tem como exemplo ali a bomba de sódio e potássio, que ocorre contra um gradiente de solução. O que isso significa? Que a solução ela vai do meio menos concentrado por mais concentrado, tem que fazer força, por isso que vai gastar energia. As especializações da membrana são várias, vamos destacar 3 especializações. Uma delas é a microvilosidades, que aumenta a região de absorção. Outras são os desmossomos, que são estruturas que permitem a aderência de uma célula em outra célula. E temos ainda as interdigitações, que são dobras da membrana que permite o seu encaixe. Lembrando ainda dos transportes entre membrana, que pode ocorrer transporte de substâncias grandes por englobamento. Esse englobamento ele vai ocorrer por exocitose, quando a gente está colocando a substância para fora da célula, excretando ela, ou ainda por endocitose, quando está sendo feito um englobamento para dentro. Quando o englobamento é de partículas sólidas, a gente chama de fagocitose. Quando é de substâncias líquidas, a gente chama de pinocitose. E é isso, minha gente. Bora exercitar e ficar craque em membrana plasmática. Um beijo no coração.